Você já se sentiu tão perdido que nem sabia mais como orar? Já chegou em um ponto em que as palavras faltaram e tudo que você conseguiu fazer foi apenas chorar? Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez esteja se perguntando como buscar a Deus quando você nem sabe o que dizer. Quando você se sente tão fraco, quando parece que Ele não está te ouvindo. No Salmo 34, versículo 4, está escrito assim: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Essa palavra nos atinge de uma forma muito poderosa, irmãos. Mas você sabia que ela foi escrita depois de uma das situações mais desesperadoras que Davi experimentou? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Escreva nos comentários a seguinte frase: Eu busco a Deus. Escreva também o seu pedido de oração, porque no final dessa palavra eu vou orar por você. Deixa eu te contar o que aconteceu com Davi. Deus tinha prometido que ele seria rei de Israel. Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi, porque ele seria rei. Lembra disso? Então, Davi passou a viver focado naquela promessa. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa, Davi passou por um inferno. O rei Saul estava tentando matá-lo. Não porque Davi tinha feito algo errado, mas porque Saul tinha inveja dele. Saul tinha medo de Davi, porque Saul sabia que havia uma promessa sobre a vida dele. Ele entendia que ali estava aquele que iria sucedê-lo no trono de Israel. Então Davi estava fugindo, se escondendo em cavernas, correndo para salvar a própria vida. Imagine você ter uma promessa de Deus, mas estar vivendo o oposto dessa promessa. Imagine você saber que Deus te escolheu, mas estar fugindo como um criminoso. E em um determinado momento, Davi não tinha mais para onde correr. Então, ele fez algo desesperado. Ele foi para Gate, a cidade dos filisteus, a terra dos inimigos de Israel. Você entende o que significa isso? Davi estava tão desesperado que foi se esconder na cidade onde ele tinha matado Golias, o gigante mais famoso daquela região. Quando Davi chegou lá, os filisteus o reconheceram. Esse é Davi, esse é o cara que matou Golias, esse é o homem que matou milhares dos nossos soldados. O que ele está fazendo aqui? Davi percebeu que tinha cometido um erro e agora estava em perigo. Ele não tinha saída. Então sabe o que ele fez? Davi fingiu que estava louco. A Bíblia diz que ele começou a babar, a arranhar as portas, a agir como um louco, para que os filisteus pensassem que ele não era uma ameaça e deixassem ele ir embora. Imagina essa cena, irmãos. Davi, o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, o guerreiro mais valente de Israel, babando, arranhando portas, fingindo que estava louco. Esse é o homem que matou um leão com as próprias mãos, que matou um urso para proteger as ovelhas. Esse é o homem que matou o gigante Golias com uma funda e uma pedra. O homem que Deus havia ungido para ser rei. E agora ele estava ali, babando, se passando por louco para salvar a própria vida. Foi nessa ocasião, nessas circunstâncias que Davi escreveu: Busquei o Senhor e ele me respondeu. Agora, conhecendo o contexto, nós passamos a ver essa oração de maneira diferente, não é mesmo? Porque Davi não buscou a Deus em um momento bonito. Ele buscou a Deus quando estava com saliva escorrendo pelo queixo, quando ele estava arranhando portas. Ele buscou a Deus quando não tinha mais nada a fazer,
quando não tinha mais forças e nem mais esperança. E mesmo naquele estado, Deus ouviu a oração de Davi. Eu preciso que você entenda isso. Muitas vezes nós achamos que precisamos estar bem para buscar a Deus. A gente acha que precisa ter as palavras certas, estar no lugar certo, na condição certa. Nós achamos que Deus só ouve orações bonitas, orações eloquentes. Nós criamos na nossa mente essa ideia que Deus só ouve orações de pessoas que estão bem, que estão fortes, que estão no controle. Mas é exatamente o contrário. Quanto mais desesperada e sincera for a sua oração, mais Deus irá se mover a seu favor. Lembra que Jesus deu o exemplo de dois homens que oraram a Deus? Um fariseu e um publicano. O fariseu orava dizendo assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Enquanto que o publicano sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, de cabeça baixa, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse que quem recebeu a misericórdia de Deus foi o publicano, porque ele fez uma oração sincera. Sabe, irmãos, a história de Davi nos ensina algo completamente diferente. Ela nos mostra que Deus ouve o clamor do desesperado. Ele ouve o gemido do quebrantado, a oração do humilhado. Davi buscou a Deus no meio do caos, da humilhação, quando tudo deu errado para ele. E Deus o ouviu exatamente onde ele estava. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 26, o seguinte: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe o que dizer, o Espírito Santo fala por você. Quando você não tem palavras, ele intercede por você. Quando tudo o que você consegue fazer é gemer, o Espírito Santo traduz o seu gemido em oração. Então você não precisa ter medo de buscar a Deus do jeito que você está. Não precisa esperar que tudo esteja bem. Busque a Deus agora, com o que você tem, mesmo sem saber o que dizer. E sabe o que mais? Buscar a Deus não significa que você vai receber todas as respostas imediatamente. Davi buscou a Deus sem saber o que ia acontecer. Ele apenas confiou. Ele entregou nas mãos de Deus. Jesus também fez uma oração assim, na pior hora da sua vida aqui na terra. Era o momento em que ele iria enfrentar a cruz. E ele falou com Deus o seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas ele terminou a oração dizendo: Contudo, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que eu e você fôssemos salvos. E por isso ele permitiu que Jesus se entregasse à morte. Talvez você esteja em uma situação agora em que não vê saída. Talvez você se sinta humilhado ou desesperado. Mas o Salmo 34 foi escrito depois de uma das situações mais desesperadoras que Davi viveu. Essa oração, que nos toca tão profundamente, veio de um dos momentos mais humilhantes da vida dele. E isso me ensina que Deus não espera você estar bem para te ouvir. Ele te ouve exatamente onde você está, do jeito que você está. Então, respondendo à pergunta que é tema dessa mensagem de hoje, como buscar a Deus? Eu digo a você, busque a Ele com honestidade, com sinceridade, com humildade, reconhecendo que você precisa dEle, clamando a Ele, confiando que Ele vai te ouvir. E quando você busca assim, Ele te ouve, Ele te responde, Ele te liberta de todos os seus temores. Talvez você esteja se sentindo como Davi, perdido, desesperado, sem saída, sentindo como se Deus não estivesse te ouvindo.
Talvez você tenha uma promessa de Deus, mas esteja vivendo o oposto dessa promessa. Você sabe que Deus te escolheu, mas está passando por uma situação humilhante. Talvez você até tenha fé, mas nesse momento você esteja se sentindo fraco. Eu quero que você saiba que Deus está te ouvindo, Ele está te vendo e Ele está agindo. E aquilo que você está vivendo agora pode se tornar o testemunho mais poderoso da sua vida. O que você está passando agora pode se tornar a prova mais clara de que Deus é fiel. Davi saiu daquela situação. Deus o livrou, o protegeu e o guardou. E a promessa se cumpriu. Davi foi coroado rei, mas antes do cumprimento da promessa, houve o deserto. Antes da coroa, Davi teve que enfrentar a caverna. Antes da exaltação no palácio, houve humilhação na caverna. Deus não te abandona, Ele não te esquece, Ele te ouve e Ele te ama. Então busque a Deus, meu irmão, minha irmã. Busque a Ele agora, do jeito que você está. Busque com o que você tem, mesmo sem saber o que dizer, mesmo se sentindo fraco, busque a Deus. Mesmo se sentindo perdido, Ele te encontra. Quando você clama, Ele te ouve. Quando você confia, Ele responde. E eu quero te lembrar de uma coisa. Buscar a Deus não é fazer uma oração bonita, nem dizer as palavras certas. Quando você busca a Deus com sinceridade, significa que você tem um coração que reconhece que precisa dele. Davi não orou bonito quando estava no seu momento lá de desespero. Certamente ele não citou versículos na hora do medo e nem fez uma oração eloquente quando estava babando. Davi simplesmente clamou e Deus ouviu. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está interessado na sua performance. Deus está interessado no seu coração. Ele não se impressiona com suas palavras bonitas. Nós é que ficamos impressionados com palavras bonitas, com gente que ora bonito. Deus está interessado na sua sinceridade. E o maior interesse de Deus é que você esteja perto dele. Então se aproxime de Deus, clame a Ele, confie nele, porque Ele vai te ouvir, vai te responder e vai te libertar. E quando Ele fizer isso, você vai poder dizer, como Davi disse, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Vamos falar com Deus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te louvo porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque o Senhor não espera que nós estejamos bem para nos ouvir. O Senhor nos ouve exatamente como somos e o Senhor não nos deixa como estamos. Nós buscamos a tua presença hoje, Pai. Nós clamamos a ti, confiamos no Senhor. Eu sei que tem pessoas assistindo esse vídeo agora que estão desesperadas. Pessoas que não sabem o que fazer. Pessoas que se sentem perdidas, fracas, sem esperança. Eu peço que o Senhor ouça o clamor delas, que o Senhor responda a cada uma. Eu peço que o Senhor liberte todas elas dos seus temores. Assim como o Senhor ouviu a oração de Davi, quando ele estava ali se fingindo de louco, quando ele estava arranhando portas, eu peço que o Senhor ouça cada pessoa que nesse momento busca a tua presença. Não importa como elas estejam, não importa onde elas estão, não importa o que elas estejam passando. Ouça, Senhor, essa oração. Responde, age, liberta aqueles que estão presos pelo medo. Liberta aqueles que estão presos pela ansiedade, pelo desespero. Liberta essa pessoa, Deus, que está presa pela culpa. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela possa experimentar a tua presença, que ela possa receber um fôlego de vida, o sopro do teu Espírito, que cada um possa ouvir a tua voz, sentir o teu amor, e que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra possa dizer, busquei o Senhor
e ele me respondeu. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na Terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego, que alegria. Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria. Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação. Meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né, no meu caso, a Gabi, foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois, mais alegria, veio a Mariana, em 91. Que alegria. Um casal jovem, com filhos. A casa já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria. Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria. Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte:
eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E aí, agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz, e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar. Porque nós temos que ter essa preocupação
de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno,
duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração, receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos, e glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás
por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.